Pronto, meus irmãos, nós estamos em mais um Escatom, mais uma live do Escatom, e hoje nós iremos ainda dar seguimento à série de perguntas e respostas, e depois entraremos no assunto, no tema A Missão do Espírito Santo em relação ao mundo. Então, o pastor, o irmão Elias tem a oportunidade para fazer a pergunta. Obrigado. Na verdade, eu aprendi, e é uma coisa que ficou muito na minha mente, e eu gostaria de esclarecer, né? Eu gostaria, primo, se pudesse, se você puder colocar aí na tela, eu vou ler aqui, tem o 2 Tessalonicenses 2, 7, 8, 9 e 11, é o texto. Se você puder abrir aí, colocar 2 Tessalonicenses 2, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, o retém, né, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E o versículo 11: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Bom, eu acho que até aí tá bom. Pode tirar, primo, por favor. Eu lembro bem que eu aprendi no seminário que quando o que o detém ou o que retém, né? Algumas pessoas, a igreja que retém, e uma outra vertente que o que retém é o Espírito Santo. E eu sempre ficou na minha mente que o que retém, o que o detém, o que detém o aparecimento do anticristo é o Espírito Santo, que está aqui. E eu aprendi que na tribulação nós vamos ter a trindade satânica, que é a imitação, mais uma vez, Satanás querendo imitar Deus, né? Que é Satanás, a besta, que Satanás seria Deus, né? A besta e o falso profeta. E que na tribulação, o Espírito Santo, e que eu aprendi que na tribulação nós não teríamos conversões, não teríamos conversões. E quando eu digo que nós não teríamos conversões, estou me referindo a conversões referentes à igreja, porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui. O Espírito Santo é que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Quando a igreja for, o Espírito Santo vai com ela, né? E o Espírito Santo não vai estar aqui. Então, os que ficarem aqui estarão sujeitos, conforme o versículo 11 fala, à operação do erro para que creiam na mentira, porque o Espírito Santo não vai mais estar trabalhando no coração das pessoas aqui. Eu entendo que há uma diferença entre o trabalho do Espírito Santo nas pessoas e o trabalho do Espírito Santo com relação a Israel, aos 144 mil, que é um trabalho diferente. Porque sabemos, no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha direcionado, né? No Novo Testamento, não. Aí Cristo foi e deixou o Espírito Santo para a igreja. Então, isso me dá muita dificuldade de aceitar o Espírito Santo convertendo pessoas aqui. Essas pessoas que estão sendo convertidas após o arrebatamento da igreja. E aí eu fico pensando, em que momento que entra aquela parábola das virgens, os que estão preparados, o que não estão, não é? Porque aí, se vai ter oportunidade na tribulação, e a gente vai saber que na tribulação vai ser muito mais difícil. Se hoje é fácil aceitar, na tribulação vai ser muito mais difícil, porque a Bíblia fala do espírito do erro, que as pessoas vão ser tomadas pelo espírito do erro. Aí Satanás aparece, faz aqueles sinais, prodígios, mentira, ressuscita lá, e todo mundo fala: não, é Deus. Quer dizer, então as pessoas estarão muito mais sujeitas ao erro. E às vezes eu fico pensando que muitas vezes na pregação do próprio Evangelho, nós
Estamos, entre aspas, dando chance para a pessoa falar, ah, não, quando Cristo vier, que a gente for, a pessoa vai cair em si, ele depois ele aceita. E às vezes eu fico olhando e eu não vejo muito isso. Eu vejo que a Bíblia, não sei, eu sinto que não é bem assim, né? Não estou dizendo que eu estou certo, que eu estou errado. É uma colocação que eu tenho, né? Um pensamento que é muito difícil para eu aceitar a conversão que hoje é tão fácil, né? Mas na tribulação não vai ser fácil assim. A gente nós que conhecemos, a gente sabe que vai ser difícil mesmo, né? E o cerco se fecha a cada dia, né? Cada dia mais as pessoas estão sendo totalmente controladas. Hoje a gente sabe tudo que a gente faz, sabe? Você entra na internet, a internet sabe onde você entrou, está te mandando um recado. Se você entrou para pesquisar um preço, eles te mandam, no dia seguinte está vindo várias coisas lá do que você pesquisou para que você compre, entendeu? O CPF já é número único, já está saindo agora um novo documento que ninguém vai mais usar o número de RG, só o CPF, para fazer tudo, entendeu? Então, sim, nós estamos cercados a cada dia mais e a dificuldade vai ser muito maior. Então, é esse pensamento que eu tenho e, pastor Evaldo, estou às suas ordens para ouvir, tá bom? Obrigado. Pronto, irmão Elias. Diante do que o senhor expôs aí, eu acho que o assunto que eu ia trabalhar, já não vou trabalhar mais. Que a gente sugeriu aí muitas questões para a gente trabalhar, tá bom? Então vamos conversar um pouco mais sobre essa questão, né? Primeiramente, o texto de. Sim, o senhor pode. Tá fechado o seu áudio, pode abrir. Tudo aqui. Pastor José, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Ele está entrando aí, mas já foi avisado. Pronto, Obrigado, irmão podemos. Elias. Obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Eu tô no caminho ainda, tá? Por isso que eu estou deixando fora aqui. Certo. Então, o texto, 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, que aborda, nós temos duas questões aí, nós temos o gênero neutro sendo utilizado e o gênero masculino sendo utilizado em relação ao mistério da justiça. Então, tem aquilo que o detém e aquele que resiste. Então, quando a gente lê, porque já o mistério da justiça opera somente a um que agora retém, até que do meio seja tirado, e o irmão leu do 7, mas a gente pode ler o 6 e o 7 para efeito de comparação. E, então, o 6 fala de algo, e o 7 fala de alguém. Porque no 6 essa palavra, essa expressão, o que é neutra no grego. Então, o que é neutra? E o há um, então, há um que agora o retém e há algo que o detém. Algo está no 6, alguém está no 7. A compreensão do irmão em relação ao que é apresentado aqui, ela é tranquila, eu corroboro, eu subscrevo. Para mim, o verso 6 está falando da igreja e o verso 7 está falando do Espírito Santo. Acredito que só eles podem impedir que o mistério da iniquidade opere de uma forma plena. Eu não gosto muito do termo que o senhor usou, é uma coisa minha. Eu não gosto muito da trindade satânica. Para mim, trindade é só a Santíssima mesmo. Então, eu prefiro a tríade satânica, que é o antipai, que é o dragão, o anticristo, que é o anticristo, e o antiespírito, que é o falso profeta. Entendo que é o Espírito Santo na igreja, em forma de batismo, selo, penhor, unção e plenitude, que faz dá faz essa barreira para o atuar pleno do mistério da iniquidade.
Então, olhando para esse texto, a gente também consegue compreender que o texto também fala de um arrebatamento pré-tribulacional. A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E aí, o iníquo vai se revelar. Então, isso não é pré-midi-tribulacionismo, não é pré-ira e nem é pós-tribulacionismo. Mas, como falamos na semana passada, o Espírito Santo ele está na igreja é, retendo a manifestação, detendo a manifestação do anticristo, e o Espírito Santo também retém essa manifestação, ele na igreja, e ele retém também como algo que restringe. É um poder restringidor, como aconteceu na época de Noé, que o Espírito Santo ele restringia o mal até que Deus tirou essa restrição, no sentido não de tirar o Espírito Santo da terra, mas o Espírito Santo não mais restringir. Então, a igreja sai com o Espírito Santo no sentido de batismo, selo, penhor, unção e plenitude. Mas a gente já mostrou aqui na semana passada que plenitude, penhor e selo estão atrelados para a tribulação. E aí, antes do pastor Lorival, daqui a pouco eu dou a palavra ao senhor, só para a gente colocar. Na minha visão, os que habitam sobre a terra, esse termo é usado 12 vezes no Apocalipse, não expressa todos os habitantes da terra, mas expressa estes que Paulo fala aqui, que o Senhor usou como base, estes que Deus lhes envia, esses que estão relacionados com a manifestação do anticristo, com todo o engano, verso 10, da injustiça para os que perecem. Então, os que perecem seriam os que habitam sobre a terra, porque não receberam o amor da verdade para se salvar enquanto a igreja estava aqui. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A igreja, ao ser arrebatada, ela vai completa. Ela vai completa. Aí, depois que ela é arrebatada, a gente tem duas testemunhas que parece que são de outra dimensão, são salvos. Se forem Elias e Moisés, são de outro espaço, de outro tempo, de outra época. E aí elas vêm. Com ela, nós temos os 144 mil, que aí o irmão Elias já colocou, que eles têm uma relação muito mais, uma relação diferenciada, mas não serão só os 144 mil que serão salvos durante a tribulação. Aí eu só falo, não, mas Israel também. Tudo bem. Agora, eu creio que Israel vai. Eu não creio numa ação, ainda que seja uma ação tipo o que ocorreu no Antigo Testamento, que eu não creio, eu acho que haverá um derramamento do Espírito dentro desse contexto até a entrada. Mas eu queria sair dos judeus, eu queria me sair dos judeus aí nessa colocação do irmão Elias. Ainda que eu creia que Israel vai passar pelo processo de salvação através da pregação do evangelho do reino a eles, por Moisés e Elias, depois os 144 mil seriam o primeiro produto do trabalho, mas depois dos 144 mil, esses 144 mil conseguirá ganhar também outros judeus. E aí a gente tem, o irmão Elias pode colocar aí, Apocalipse 7, irmão pastor Lorival, segura aí um pouquinho, daqui a pouco o senhor vai falar. E aí, nesse capítulo 7 de Apocalipse, nós temos os 144 mil. Joia, tem os 144 mil, de 1 a 8. 12 mil de cada tribo, a exceção de Dan, que é substituída por Manassés. Mas quando você chega no verso 9,
nós temos uma indicação de pessoas que não tem como a gente não encaixar gentios aí, se convertendo durante a tribulação, porque diz assim, e esses aqui, eles são ainda um número incompleto, porque a gente poderia até trabalhar com o sexto selo lá no capítulo 6 de Apocalipse, que vai falar que vi as almas debaixo do altar e aquelas almas clamavam: até quando, ó santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E é dito pelo menos assim, que eles deveriam aguardar até se completar o número de pessoas que morreriam do mesmo jeito, ou seja, martirizadas, com o sangue derramado, como aconteceu com o primeiro mártir Estevão. E aí é dito aqui: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações. Isso já mostra que são gentios, não judeus. De todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E aí no verso de número, baixando um pouco mais aí, irmão Elias, no verso de número 13 e 14, há uma pergunta. Um dos anciãos um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então, veja que não é nem na primeira parte da tribulação, porque a grande tribulação é a parte final, é a parte dos 3 anos e meio finais. Então, eu creio que a primeira parte, as almas debaixo do altar do capítulo 6 estão lá. É um grupo do capítulo 6. É dito que eles devem esperar um pouco, aí vem esse grupo aqui. Esse grupo é interessante que no grego, essa palavra, esse verbo que é usado aí, estes são os que vieram da grande tribulação. A tradução não está nem muito interessante, mas a ideia da palavra original é estes que são, porque é usado, o verbo é usado dando uma ideia de continuidade, ou seja, de sequência. A ideia é: estes são os que estão vindo. Se são os que estão vindo, eles não estão vindo de vez, ou seja, eles estão sendo martirizados, e à medida que estão sendo martirizados, ou seja, num processo eles estão sendo martirizados, e aí, cada vez que passa, lá no céu vai chegando mais mártires, vai chegando mais mártires, e aí a gente tem esses mártires. Quando a gente vai para o capítulo 20, irmão Almi, aí a gente chega no capítulo 20. Aí, no capítulo 20, verso 4, é dito assim: vi tronos e se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. E aí entra essa completação. Você tem no capítulo 6 um grupo, aquele grupo foi dito: espere até completar o número. E aí no capítulo 20 parece que o número completou, porque diz assim: vi as almas daqueles que foram degolados, esses são da grande tribulação, mas é um número maior. Eles vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram, ou seja, ressuscitaram, e reinaram com Cristo 1000 anos. Isso é uma completação. O número, porque Deus, a colocação lá das almas é: até quando, ó santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? Não vingas o nosso sangue. Aí aqui, não, aqui essas almas aparecem, mas a completação delas, mas essas aí dão ideia de que o número se completou, porque aí o irmão Elmi vai colocar o capítulo 19 já na batalha do Armagedon, para Deus vingar a Babilônia, que é a Babilônia política, no caso aí.
E aí, e também a religiosa. E aí, nesse campo, você lê o verso 1 e 2 e diz assim, ó, depois destas coisas, estamos chegando na batalha do Armagedon, que vai ser 19, de 11 a 21. Aí diz assim, depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz, a voz de uma grande multidão que dizia, Aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Porque agora chegou, porque a pergunta lá dos primeiros mártires é: até quando, santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? Aí ele disse: aguarde completar o número. Então, quando você chega aqui no verso 2, ele diz: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela, veja lá, até quando o Senhor não vinga? Aí diz assim: vingou o sangue dos seus servos. Aqui já vingou. Vingou por quê? Porque pegou um grupo, vamos dizer, o grupo A, capítulo 6, o grupo B, capítulo 7, o grupo C, capítulo 20, verso 4. Mas, irmão Elias, fora isso, porque você veja, viu? Multidão inumerável no capítulo 7, um grupo grande no capítulo 6, esse grupo do capítulo 20. Mas ainda vou dizer mais. Fora esses, a gente ainda vai ter, e não tem como não ter, Mateus 25, 31. Mateus 25, 31 em diante. Então, isso aí já é depois da batalha do Armagedon. Ele já guerreou com o exército da besta, já destruiu o exército da besta, e aí ele mandou os anjos. Por que que Jesus vem com os anjos? Ele vem com a igreja, ele vem com a igreja no final da tribulação, e ele vem com os anjos. E ele vai guerrear sozinho contra o exército da besta em 19, de 11 a 21. Mas aqui no capítulo 25, ele está mostrando por que que ele vem com os anjos. Aí no verso 31 diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, que é o trono de Davi, para o milênio. E veja o verso de número 32. E todas as nações serão reunidas diante dele. E quando diz isso aqui, irmão Elias e demais irmãos, a gente já descarta as almas debaixo do altar do capítulo 6, as almas do capítulo 7 de todas as tribos que estavam indo da grande tribulação, e do capítulo 20, o versículo 4. Esse grupo que Deus vingou, porque eram mártires, aqui não são mártires, aqui são sobreviventes, incrédulos e crentes, gentios e judeus, bodes, ovelhas e irmãos de Jesus. Aí ele vem, e todas as nações serão reunidas diante dele, todas as nações vivas serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ó, como é que você não tem conversão na tribulação? Se você já tem um grupaço de mártires, e agora você já tem outro grupo grande de pessoas sobreviventes. E os anjos vieram e fizeram o seguinte: judeus e gentios, incrédulos, bodes do lado esquerdo, gentios do lado direito e ainda judeus no meio. Esses judeus do meio, que são chamados de pequeninos irmãos, junto com essas ovelhas vivas, serão responsáveis pelo núcleo do milênio. Veja que vai ter que ter conversão, porque judeus e gentios responsáveis por gerarem filhos durante o milênio. Eles vão entrar vivos. Olha o que aconteceu. Todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Verso de número 33. Porá as ovelhas à sua direita, um monte, salvos, sem ser mártires, que atravessaram toda a tribulação, receberão uma transformação para entrar no milênio, as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda, incrédulos. Incrédulos, aí sim que vai exterminar os incrédulos, porque não vão entrar nenhum incrédulo
no milênio. Aí diz o verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E não é judeu. Aqui são gentios, no final do milênio. Convidou para entrar. Aí Jesus vai dizer: Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Verso 37. Veja, são crentes. Aí ele diz: A essas ovelhas. Então os justos lhes responderão, dizendo, diz Mateus, justos. Que justos da igreja? Não. Que justos mártires que foram mortos? Não. São justos vivos. Então dirá aos justos. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? Aí Jesus responde no 40, que é importantíssimo para a gente esse verso 40 aí. Ele diz lá no verso 40, olha, aí a gente descobre um terceiro grupo, porque você tem o grupo A, bodes. O grupo B, ovelhas. Mas tem o grupo C, judeus. Então, no verso 40, ele diz: Respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, aqui são os irmãos de Jesus na carne, no sentido de contemporâneos, conterrâneos dele, ou seja, conterrâneos dele, melhor dizendo, judeus. Aí ele diz: Quando fizeste a um destes meus pequeninos, não tem nada a ver com igreja, aí tem a ver com os pequeninos irmãos de Jesus, a mim o fizeste. Porque na tribulação, esses crentes, ovelhas, eles deram vestidos, visitaram, sararam os enfermos, ou seja, eles cuidaram desses judeus, protegeram esses judeus que foram protegidos da vista da tríade satânica. Então, o que é que a gente tem, fechando agora? O que é que a gente tem? A gente tem a igreja subiu, só crentes. A gente tem Moisés e Elias apareceram. Do trabalho de Moisés e Elias, a gente tem os 144 mil. E do trabalho dos 144 mil, a gente já vai atingindo essa multidão. A gente começa a ver os mártires. Grupo A, capítulo 6, os primeiros mártires. Grupo B, capítulo 7, os mártires agora da grande tribulação estavam sendo mortos. Até chegarmos ao capítulo 20, com mártires que completam o número para Deus vingar a Babilônia. Fora esses, você tem ainda ovelhas e pequeninos irmãos. Pequeninos irmãos judeus, que sobreviveram até o final da tribulação e eram salvos, e gentios ovelhas que protegeram Israel durante esse período. Aí Jesus desce, com esses já ressuscitando esses mártires, ressuscitando os crentes do Antigo Testamento, com a igreja já ressuscitada, vem todo mundo glorificado, com os vivos transformados da igreja, e agora ele faz uma transformação parcial, ainda atômica, com os corpos atômicos, para pegar essa turma de ovelhas e pequeninos irmãos e dizer: venham para herdar o milênio e vocês vão gerar filhos no milênio até o final, porque no final vai ter a rebelião de filhos desse núcleo do milênio. Alguns vão se converter, outros não, ficarão incubados e no final eles se rebelarão contra Satanás, que é solto da sua prisão, para atingir a batalha final. Então, diante disso, irmão, Ias, eu não posso concordar que não vai ter conversão no período tribulacional. É isso. Antes de passar para o pastor Lorival, que levantou a mão. Boa noite, pastor Gilson, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Pastor Evaldo, diante disso, eu também não posso concordar. Não posso concordar que não tem. Porque realmente
os versículos são muito claros, né? Não tem o que falar realmente, né? E mesmo que a gente fique pensando nas dificuldades, no espírito de erro, tudo aquilo, é muito claro que haverá muita gente, não sei como, mas vai ter. É muita coisa, né? É muita coisa. Não há como negar, né? Não há como negar. Né? Infelizmente, não, felizmente, não há como negar que nós vamos ter muitas conversões mesmo, né? Agora, não para a igreja, né, pastor? Porque a igreja já fechou, Não, né? a igreja não está, não. A igreja foi arrebatada, a gente é pré-tribulacionista. A igreja... O problema, irmão Elias, eu entendo que quando vocês estiveram no seminário e havia, e essa compreensão não é só do pessoal do seminário onde os irmãos passaram, nós também tivemos essa compreensão quase universal de muitos pastores e bons pastores tendo essa visão, mas eu acredito que eles não esmiuçaram mais a coisa, eles não fizeram mais essa eles não fizeram essa sistematização para poder ver a igreja não está na terra, e concordo plenamente. A minha visão, eu continuo batendo na tecla de que aquilo que o senhor leu no capítulo 2, duas coisas. Eu creio que ali é a igreja sendo arrebatada, detendo o mistério da iniquidade, junto com o Espírito Santo nela, mas o Espírito Santo ele não sai. Ele restringir, ele deixa de restringir, mas ele continua a atuar. E atuando, aquelas pessoas quando a igreja estava aqui, elas acreditaram que elas não acreditaram, elas rejeitaram, elas não receberam o amor da verdade. Quando diz assim, elas não receberam o amor da verdade para se salvarem, é o mesmo, a mesma palavra para veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós recebemos, nós igreja, nós crentes receberam. Eles não receberam o amor da verdade para serem salvos. Não é que a ideia ali é que eles não aceitaram. Eles não receberam, não é é no sentido de que eles não aceitaram, eles não creram. Como eles não creram, aí esses serão aqueles que são chamados os que habitam sobre a terra. Adorarão a besta, os que habitam sobre a terra se admirarão sobre a besta, os que habitam sobre a terra blasfemaram. Então, eles vão ser enviados à operação do erro para crer na mentira. Por quê? Porque eles tiveram prazer na iniquidade. Porque eles tiveram prazer na iniquidade, é isso que é colocado lá. Então, diante disso, é a mesma coisa, Jesus falou por parábolas para que eles vendo não vejam, aí alguém pega Marcos, para que vejam, vendo não vejam, e usa lá que é a citação de Isaías 6, e não se convertam e tal, mas Jesus explica por que que isso acontecia quando a gente lê Mateus, o mesmo texto, quando ele diz, aconteceu assim porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado, e não quiseram se arrepender para crer, é o que Jesus coloca em Mateus. Então, assim, como eles agiram assim, ao que tudo indica, Deus não vai trabalhar com esse povo. Esse povo, aí é o que aí a parte A do irmão Elias está certa. Deus não vai trabalhar com esse povo, mas tem a parte B, que o irmão Elias esqueceu, que tem pessoas que nunca ouviram, e isso vai ser trabalhado em todas as regiões da terra. É isso. Mas agora que o pastor falou isso, eu lembrei que é muita coisa, né? Eu lembrei disso também. Eu lembrei que tem algumas pessoas que dizem exatamente isso. Não, vai ter salvação a quem já. Aliás, o Hélio, pena que o Hélio não está, ele ia falar isso. Tem salvação para os que não ouviram, esses vão ter, os que já ouviram, não vai ter, mas obviamente que não, né, não dá para dizer isso. Pastor Evaldo, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe. Pastor Lorival, por favor, e depois a irmã Cristina. O Daniel, ele já falou desse tempo, né? Capítulo 12, ele vem esmiuçando, detalhando esse assunto. Quando o homem vestido de linho vem e fala para ele encerrar essas palavras, né? As palavras, e sela este livro, tudo. Em versículo 10 ele fala: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão.
desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, tipo, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Bom, então, isso só para evidenciar que ele está falando desse período. E o texto que o irmão leu, apresentou de 2 Tessalonicenses, é só para concordar com o que o pastor Evaldo falou sobre esses, né, que estão na época da graça e na época da graça estão rejeitando o evangelho, não estão dando o valor para a pregação, né, como Isaías fala, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Isso não é só uma questão de oportunidade ou de tempo, é a época da graça, é a melhor parte do tempo dos tempos, né? E realmente é muito sério a rejeição nesse período. Eu creio que é tão séria como quando Jesus estava aqui. Outro detalhe, bom, isso só para consolidar aí a questão de que esses, esses que, talvez o joio, né? Não sei, que vão entrar para a tribulação, já ouviram na época da graça e não aceitaram, para esses a porta está fechada, na minha opinião. O texto aqui deixa, deixa claro para mim isso. Outra coisa, irmão Elias, que não dá para esquecer é que o Espírito Santo é Deus. Sendo Deus, ele possui os mesmos atributos do Pai e do Filho. Ele é onipresente. Então, o fato dele levar a igreja arrebatada não tira dele a, o fato que ele pode estar também na tribulação, operando as suas bênçãos designadas, porque enquanto que naqueles vai haver a operação do erro, nos que rejeitaram na época da graça, aqueles outros que, quem sabe, foram frios, né? Que não foram vomitados, receberão, vão ter a oportunidade de entender finalmente o, a mensagem da salvação, assim como os judeus, né? Como é que os judeus vão crer sem que haja operação do Espírito Santo neles? Então, haverá sim conversões, né? Na tribulação, como foi bem exposto aí, explanado minuciosamente pelo pastor Evaldo. Então, ah, haverá, e vai ser difícil, sem dúvida, né? Seria muito melhor se tivessem se convertido na época da graça, mas na tribulação vai haver salvação, a perseguição, lutas, dificuldades, mas vai haver. É, tanto é que resultará nos mártires, né? Que foi também colocado aí, como prova dessa salvação que vai ocorrer. Então, eu me baseio no aspecto do atributo de Deus, na pessoa do Espírito Santo, que não pode ser limitado, restrito a estar somente com a igreja. Ele levou a igreja, mas ele vai estar aqui também, operando salvação, sem sombra de dúvida, na minha opinião. Professor Nerival, antes de passar a palavra ao primo, me permita primeiro passar para a irmã Cristina, aí depois você, pode ser? Mas antes disso, pastor Evaldo, só arredondando aqui, é, não há, né, creio eu, né, acredito que não há nenhuma base bíblica, nenhum versículo bíblico, nada que possa dizer que quem já ouviu não vai se converter. Então, não existe nada disso. Quando chegarmos na tribulação, todos terão de novo a mesma oportunidade. É isso. Estou diante do que foi exposto, estou pensando assim. Obviamente, talvez seja mais difícil para uns do que para outros, mas essa tese que você já ouviu, esse aí já ouviu, não vai ser salvo de novo. Na verdade, não é, não temos uma fórmula que diz isso.
Estou pensando corretamente? É isso, pastor? Assim, eu estou querendo acreditar assim, como se mas, mas, mas parece que, é claro que é um texto só, tá? A gente está inferindo. E segundo a Tessalonicenses 2, do que está escrito ali, que Deus lhes enviará a operação do erro, como o senhor mesmo usou o texto, o senhor citou o texto, e diz assim que Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, todos que tiveram prazer, né, não receber o amor da verdade para se salvar. Então, isso dá a ideia de que eles ouviram, entendeu? É isso que o irmão pastor Lorival está colocando. Então, dá a ideia que eles ouviram, mas na época que eles ouviram, que época foi essa? Se a gente está certo do arrebatamento pré-tribulacional, e creio que estamos certos, foi na época em que a igreja estava aqui, que eles não receberam o amor da verdade, ou seja, eles não acolheram o amor da verdade. Eles ficaram ouvindo o tempo todo e deixando para depois, sem acreditar e tal. Então eles ouviram, mas eles não creram. E a igreja foi arrebatada. Então parece que a oportunidade para eles fechou. Então por isso é que eles ouviram e pode ser. Às vezes quando eu prego sobre isso eu digo, eu torço para eu estar errado, mas pode ser que pelo que a gente vê no texto, parece que esses serão aqueles que habitam sobre a terra. Mais uma vez, Friso, 12 vezes o termo é utilizado. E esses que habitam na terra, ao invés de se converterem, vão se endurecer mais. Então, é essa a questão. Eu diria que faz sentido. Faz sentido, pastor Evaldo. Irmã Cristina. Antes da irmã Cristina, deixa eu só apresentar um texto aqui que talvez ajude nessa compreensão. Hebreus capítulo 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, portanto, a época da igreja, né? O batismo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e os põem ao vitupério. Não sei se, né, contribui, mas eu acho que é, é um texto que pode reforçar essa ideia aí. Comigo sim, pastor, mas tudo bem. Irmã Cristina. Eu não sei se o senhor já. Boa noite a todos aí, é que eu não cumprimentei. Pastor Evaldo, aqui no texto que o irmão Elias leu, que é 2 Tessalonicenses 2:7, que fala, porque já o mistério da injustiça opera. Somente é um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Do meio, o que é esse meio? Até que do meio seja tirado Do meio, está dando ideia da terra, né? Do da meio, terra. do meio dos homens, né? Tá, Porque onde é que o espírito da iniquidade está operando? Entre os homens. entre os homens. Então, no meio dos homens, ele vai ser tirado, no local onde o espírito já opera, que é na terra, né? É aqui entre nós. Ou seja, agora existe, nós temos o príncipe deste mundo, o Deus deste século, nós temos a apostasia, já acontecendo um tipo de apostasia da fé. Então, nós já temos hoje no nosso meio atuações, até no meio cristão, no meio evangélico. A gente leu lá, não li, mas 2 Pedro 2:1 fala que o próprio apóstolo Paulo diz lá em Atos 20, que se levantarão no meio de vós, falsos profetas, devoradores que não perdoarão o rebanho. E Pedro fala em 2 Pedro 2, assim como houve no meio do povo, lá no meio do povo, falsos profetas,
agora haverá no meio de vocês falsos mestres que renegarão o soberano Senhor que os resgatou e tal. Então ali, eu creio que é no meio dos homens, né? Aqui entre nós. Porque eu fiquei. E outra coisa, outra pergunta agora. Em Daniel, ali que o pastor Lorival leu, porque fala em 1290 dias, depois fala 1335 dias. Por quê? Bem-aventurado que espera e chega até 1300. Não, mas por que isso em Daniel Porque, 12? porque isso aí já é depois, os que passam, os que ultrapassam, justamente esse grupo que vai entrar vivo no milênio, das Tá. ovelhas das ovelhas e de Israel, dos pequeninos irmãos, porque seriam até o final da tribulação é 1260. Isso, que eu estava 1290 vendo. já bota mais 30 dias. Eu já estava fazendo as contas aqui, eu falei, mas é 1260? Como? Eu não estou entendendo, tá? Não, é porque quem é bem-aventurado é quem ultrapassou, terminou a tribulação e esse bem-aventurado vai entrar aí. E ainda vai em 1335, porque é o período em que as coisas serão colocadas em ordem, até sepultamento até os sepultamentos do povo, vai organizar o reino milenar, essas coisas todas. Então aquela turma é bem-aventurada, porque ultrapassou e aí já chegou lá. Os mal-aventurados são os bodes que vão ser mortos, mas as ovelhas vão entrar e os pequenos e os irmãos de Israel também vão entrar, né? Os irmãos de Jesus, os É, judeus. é Está mais falando deles que são dele, bem-aventurados. tá? É porque fala que espera e chega Chega, sim. até 1300. É só curiosidade desses dois textos aí, tá bom? Muito obrigada. Primo. E depois me parece que eu vi que o pastor José levantou a mão, não tenho certeza, É. mas então, Só primo, mais uma depois. coisa, o pastor José levantou a mão. Mas só mais uma coisa, irmã, no nosso livro, quando vocês chegarem lá no milênio, a gente fala sobre esse texto também, viu? A gente faz um comentário sobre esses 1290 e esses Ah, 1335 também. é que eu tô só lá no Espírito Santo ainda, tô acabando de ler aquela parte ali, não cheguei lá ainda, mas vou chegar. Obrigado, viu? Eu tenho duas colocações para fazer. A primeira, nós cremos na eleição, agora na época da graça, e esse grupo da tribulação também eles estão debaixo dessa mesma eleição? Essa é a primeira colocação. Estão sim, estão sim, porque Jesus diz assim, que aqueles dias foram abreviados por causa dos escolhidos. Sim. E lá em capítulo, isso é em Mateus 24, e lá em Apocalipse 17 diz, vencerão os que estão com eles, santos, eleitos e fiéis. Então, é falado também sobre a eleição das pessoas durante o período da tribulação. É fato que todos os crentes do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da tribulação e do milênio são eleitos. É, é isso aí. Tá certo, mas poderia ter alguma relação com o que foi dito sobre aqueles que já ouviram e não aceitaram? Ou seja, fazer uma relação, poxa, mas Deus os elegeu, né, para o período da tribulação, não para o período da graça, e certamente se eles já ouviram e não receberam, porque não foram eleitos neste período, mas poderiam ser para o outro, ou seja, talvez aí poderíamos entender, olha, a oportunidade deles realmente já passou e eles não foram eleitos para aquele período e nem tampouco para o segundo período, né? Porque não sei como Deus faria isso, né? Ó, vocês não vai ser eleito aqui nessa parte, mas vai ser na outra, né? Então ficaria algo assim, meio que, né?
A questão é se a eleição ela é segundo a presciência de Deus ou se ela é uma eleição independente da presciência de Deus. A gente pode até tocar nisso Uhum. quando falar da missão do Espírito Santo. E eu não subscrevo a tulipe lá dos calvinistas, não. Eu tenho outra visão. Então, Sim, sim, então para mim, todo que crê é eleito, né? Então, se ele não creu e vai até o final assim, não é o eleito. Mas depois a gente pode analisar como é feita essa eleição, né? tá certo. Que é bem realmente interessante, né? O fato de se somos eleitos de Deus, então, por exemplo, alguém que já ouviu o Evangelho nesse período não foi convertido, mas ele é um eleito. Então, seria algo assim, vai- foi eleito para mártir, né? Vamos dizer assim. É bem difícil de- da gente conseguir conceber com a nossa mente tão limitada, né? Aí já é outra Mas, enfim, questão a ser analisada com pois Moelinhos lá é, na frente. Muito pois bom. é, mas a minha segunda questão aí, pastor, é naquele texto ali de Mateus 25, versículo 31 a 36, quando o Filho do Homem vier, o pastor já explicou bem isso aí, mas gostaria de saber onde está a igreja nesse momento aqui? Porque parece-me que é um momento único ali onde estão reunidos, né, o Senhor e mais esse grupo aí. E a igreja, onde estaria neste momento, deste acontecimento aqui? Se a gente for pintar um cenário, a gente vai entender o seguinte: quando Jesus descer, ele vai descer com a igreja. Lá em Apocalipse, o senhor coloca aí Apocalipse capítulo 19, Apocalipse 19, e a gente dá uma olhada no versículo 7 a 9, 7 a 10, Apocalipse 19, 7 a 10. E depois a gente vai pro, ainda seguindo no 19. Né? Se eu só colocar, que a gente explica como é que a igreja, como é que é a situação. Que é assim, quando a gente tem o arrebatamento da igreja, Jesus Cristo desce até os ares, ele e os espíritos dos crentes da igreja. Quando ele desce até os ares, ele desce com os espíritos dos crentes só da igreja, porque ele vai ressuscitar somente os crentes da igreja, que é para o casamento, as bodas. Aí, quando ele chega nos ares, ele manda os espíritos dos crentes da igreja, vamos colocar assim, de Estevão, primeiro Marte, ao crente que agora está morrendo, morreu agora, o último crente da igreja. Uhum, E a igreja está sendo arrebatada agora. Então, esses de Estevão a esse crente, junto com os crentes vivos, nós temos os crentes vivos estão na terra, vivos, e os espíritos dos crentes mortos estão com Cristo. Aí Cristo vai trazer com eles com ele. Deus diz assim, os que morreram em Cristo, Deus ele tornará a trazer com eles. Ele vai trazer os espíritos. Aí quando ele traz esses espíritos, ele para nos ares, no segundo céu, e manda os espíritos pegarem os corpos nos sepulcros. Aí esses espíritos, quando pegaram os corpos, eles estão assim, nós estamos assim. Aí quando eles ressuscitarem, ficarão no mesmo pé de igualdade. Aí o arrebatamento ocorre. A igreja foi. Durou lá os 7 anos, vamos colocar assim, né? Lá não tem tempo, mas comparado aqui. Aí durou os 7 anos, Jesus Cristo volta. Quando Jesus Cristo estiver voltando, ele volta com a igreja pronta, ou seja, todo mundo ressuscitado. Aí ele está descendo com a igreja. Mas ele não está vindo só com a igreja. Ele está vindo agora com os espíritos dos crentes que morreram do Antigo Testamento e está voltando com os espíritos dos crentes que morreram na tribulação. Esses que a gente falou há pouco, né? Do capítulo 6, do uhum, capítulo 7, do capítulo 20, verso 4. Então, uhum. quando ele vem com esses espíritos, aí ele vem com a igreja e manda esses espíritos irem pegar os corpos, porque ele vai ressuscitar esse corpo. Então, ressuscitaram os crentes do Antigo Testamento, ressuscitaram os crentes da tribulação, a igreja já está glorificada.
Aí ele vem esse grupo todo. Uhum. Aí chegou. Se a gente montar o cenário, a gente botaria nesse cenário de Mateus 24, porque eu gostei, a turma do Escatô é muito inteligente. Aí o senhor colocou aí. Então, o que é que a gente tem? A gente tem na frente de Cristo os bodes, judeus e gentios incrédulos que vão morrer e vão esperar a segunda ressurreição, depois do milênio. As ovelhas, que são gentios, os pequeninos irmãos que estão lá no meio, os Uhum. judeus, e a igreja, vamos dizer que a igreja e os crentes do Antigo Testamento e da tribulação glorificada estão atrás dele. Uhum. E aí todo mundo vai entrar no milênio, glorificados e transformados parcialmente. É esse o cenário. Quando Uhum. ele... A gente não vê isso em Mateus 25, de 31, mas o cenário é esse. O cenário é esse. Uhum. É isso aí, irmão. Ok, pastor. Obrigado, porque justamente foi colocado o texto ali e eu fiquei imaginando, mas espera aí, está faltando alguém aqui, né? Mas está certo. Obrigado pela explicação. E, pastor, eu vou dar um cenário É, absurdamente grandioso, né, que foge à nossa compreensão completamente. É incrível, incrível mesmo. Pastor José. Obrigado, meu irmão. Eu estava pensando, com relação, voltando ali no assunto ainda de que aqueles que já ouviram o Evangelho e nesse tempo, olhando naquela direção que o pastor Evaldo apontou ali, de 2 Tessalonicenses 10, 11 e 12, capítulo 2, versos 10, 11 e 12, eles não terão segunda chance, segunda oportunidade. Eu estive pensando que, como diz Jesus em Mateus 24, que ali naquele tempo virá falsos profetas, falsos cristos, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Bom, se são escolhidos, não é? Haverá escolhidos, nós teremos escolhidos na tribulação e escolhidos também agora nesse tempo, mas os desse tempo, os escolhidos desse tempo, já foram retirados, né? Ao que tudo indica, eles foram retirados. Eu escutei alguém falando certa vez que quando vier o falso Cristo, ele será aclamado por falsos cristãos. A falsa igreja irá acolher o falso Cristo. A falsa igreja, aqueles que ficarão aqui. Aqueles que depois irão dizer, Senhor, no teu nome nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, e Jesus vai dizer, nunca, nunca vos conheci. Né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu penso assim também. Hebreus 2:3 diz ali, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Então, tiveram oportunidade de ouvir. Paulo escrevendo aos Timóteos também, no 1 Timóteo 4:1, ele diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e doutrinas de demônios. Então, se esses ouviram e não foram com o Senhor, porque, na verdade, nunca creram e seus corações estão ali endurecidos, eu penso que eles encaixam, da minha visão, ainda que seja apenas um texto, só como o irmão, o pastor Edivaldo disse, eu penso que eles encaixam aqui, não que nós queremos isso, né, desejamos isso para ninguém, mas penso que se encaixa aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? Ouviram o amor da verdade nesse tempo, e não haverá oportunidade para eles. Mateus 24, no versículo 5 e no versículo 11, Jesus fala de falso Cristo, né? Falsos profetas, falso Cristo. Eu penso que eles vão receber o falso Cristo como se fosse o Cristo. E tanto é que o texto de Tessalonicenses diz isso, né? Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Que mentira é essa? O falso Cristo. Porque é um cristianismo de fachada, é um cristianismo de conveniência. Por que que eles ouviram o evangelho, né? Estiveram aqui, não creram? Por quê? A questão da busca da conveniência, né? É uma visão aí. Obrigado. Eu gostei quando o senhor colocou isso, porque
Se você vai para os pós-tribulacionistas, até aquele César Cavalcante, né? Ele gosta muito de usar isso como um pós-tribulacionista. Ele diz que eleitos, a palavra electos, né? Que é a palavra grega utilizada, eles não, eleitos é igreja. Se tem eleitos na tribulação, é igreja. Não, não, não é assim, não é assim. Eleito, eleito, você contempla pessoas no Antigo Testamento e pessoas no Novo Testamento, pessoas na tribulação, pessoas no milênio. Então, quando Jesus fala lá, a palavra escolhidos, mas quando a gente pega aqui Apocalipse 17, versículo de número 14, diz assim: Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então, assim, a igreja, os crentes da igreja são eleitos? São. Mas os crentes da tribulação, pessoas que se converterem durante a tribulação, são eleitas também. Então, os que creem, os 144 mil são eleitos, Moisés e Elias são eleitos, os convertidos de Israel, fora os 144 mil, são eleitos, e os gentios que martirizados são eleitos. E quando Jesus chegar aqui e tiver as ovelhas do lado direito e os pequeninos irmãos no meio, são eleitos. E os bodes não são eleitos. Então, essa questão de eleitos, ela não é forte argumento para se defender que a igreja vai estar na tribulação, porque a igreja é, não é detentora da expressão, do termo, do vocábulo eleitos. Ela, o grupo que forma a Igreja de Cristo, que tem o seu número, todos eles são eleitos, joia. Mas você tem eleitos também fora da igreja. É isso. E o pastor José Soares tocou bem aí. Obrigado, irmão. Muito bom, muito bom. Isso é tutano puro, nossa, realmente é uma benção. Pastor Dilson, depois o primo. Bom revê-lo, pastor Dilson, e ouvi-lo também. Olá, irmãos. Boa noite. É bom estar de volta. Boa noite, pastor Dilson. Eu acompanhei os estudos pelas lives lá, uma grande bênção. Eu penso como o pastor Evaldo na questão dos que já ouviram, né, o evangelho, não terão uma nova chance. Embora nós não temos um texto claramente além de 2 Tessalonicenses, mas nós temos os princípios nos profetas com Israel, e eles perderam o privilégio de entrar na terra prometida por causa da desobediência, de ouvirem todo o ensino do Senhor, e eles rejeitaram, não é? Jeremias 6 fala que eles se envergonham, não é, da palavra do Senhor. Deixe-me ver aqui expressamente. Jeremias 6, eu falei, não foi? Vou voltar aqui. Eu fui um ponto para frente. Então, Jeremias 6, ele diz: A quem falarei, verso 10, a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisas vergonhosas, não gostam dela. Então, nós temos outros textos também falando da mesma questão. Então, eu penso que aí, irmãos, entra no falso crente, não é? Aqueles que ouviram, eles dizem que creem. Nós temos, por exemplo, pelo menos três momentos que a Bíblia diz que Deus não perdoa, não é? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, está lá em Mateus 12, o verso 31, o não perdoar em Mateus 6, 14 e 15, e a apostasia, que é lá de Hebreus 6, do 4 a 6, que o pastor Josival leu.
Então, essas pessoas, elas rejeitam o Senhor, elas blasfemam contra o Espírito Santo, e lá na questão da blasfêmia, o Senhor diz que eles não serão perdoados nem agora e nem lá adiante no futuro, né? Então, não tem qualquer possibilidade, porque eles rejeitaram ao próprio Deus. Deus disse que também o rejeitará, e a gente vem vendo isso. Jeremias é muito claro, né? Quando a nação de Israel, tantas oportunidades que tiveram, Jeremias 15, não é? O Senhor repreende lá, dizendo, olha, ainda que viesse os profetas lá e orasse, ele diz, ele só salvaria a si mesmo, eu os não ouviria, os rejeitarei. Então, nessas verdades aí, mostra, né, a meu ver, que dá forças para esse pensamento que temos, né? E também, Romanos, capítulo 2, o Senhor, ele diz ali nos versos 28, 29, ele diz, porque não é judeu que o é exteriormente, nem é circuncisão que o é exteriormente na carne, mas é judeu que o é no interior, e circuncisão que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, se não houve uma transformação real, ele vive entre nós, ele experimenta das bênçãos do Senhor, porque está no meio do povo de Deus, mas ele não é um crente. Não é? Então, ele vive como tem até a aparência de um crente, a roupa de um crente, mas o coração dele nunca foi transformado, e o que nós mais temos hoje em dia é muito comum. Antigamente, na minha conversão, por exemplo, quando eu entreguei a minha vida a Cristo, até quando eu conversava com um pastor, eu falava de Jesus para ele. Hoje, os crentes de hoje, a pessoa faz uma decisão, eu falo que é uma decisão, né? E desaparece, é como se não tivesse acontecido nada na vida deles. Então, o que mudou do Cristo que me salvou lá há mais de 25 anos para o Cristo que salva o povo hoje? Uma convicção, uma realidade. Então, estavam ali, experimentaram, mas de fato não viveria. Hebreus capítulo 3, ali, né? Ali tem coisas preciosas, é rapidinho aqui. Versículo 17. Versículo 17, 18, entrando no capítulo 4. É isso mesmo. Hebreus 3, eu não sei se é esse texto, pastor, mas ali, Hebreus 3, 17, 18, entrando no capítulo 4 também, posso ler? Não sei se é isso que o irmão tem em mente. Eu ia pegar só do verso 7, ele vai até o 4:13, né, que é uma exortação dos que ficaram de fora do repouso, né? Mas o pastor pode ler. Não, então, desculpa aí se estou te interferindo aí. O versículo 17 diz assim, mas com quem indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas, anote bem, a nós foram pregadas boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Perfeito. Então, aí temos, e continuar lendo, né? Nós temos aí, como eu falei, a exortação do capítulo 3, do 7 até o 4:13, é uma exortação
justamente porque o povo judeu, eles viram a glória do Senhor, mas o coração deles não estava verdadeiramente transformado. Então, ao meu ver, quando lá fala em 2 Tessalonicenses 2, que Deus os enviará a operação do erro para que eles não creiam, é porque eles já estão endurecidos, eles não querem ouvir a verdade do evangelho, eles sentem vergonha, por assim dizer. Era isso, irmãos. Obrigado. Obrigado, pastor Gilson. Pastor Evaldo, quer falar alguma coisa? Não, foi o irmão Almir estava Foi. procurando o texto, era o capítulo 4, porque o É. irmão pastor Zé Soares, ele foi para o capítulo 3 ali até o final e foi para o capítulo 4 de 1 a 3. E aí, o irmão Almir estava procurando ali. Vai lá, primo. Não, eu só queria lembrar, né, que tudo passa pelo plano que Deus tem, né, o plano da eleição, enfim. Às vezes eu fico querendo entender até um pouco mais o aspecto da eleição, que é um assunto tão profundo também, e que, quem sabe, né, uma hora nós poderemos tratar desse assunto, porque temos muitos hoje aí que não creem, né, na eleição. E as Escrituras, né, Isaías, se não me engano, diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, né? E nem os nossos caminhos, caminhos de Deus. E pensando em tudo que falamos hoje, da oportunidade daqueles que já ouviram na segunda parte da tribulação, se vão ter oportunidade ou não. Mas sim, mas Deus, ele tem o plano, o projeto dele. Jesus disse lá, né, em João, que todo aquele que o Pai me dá, né, esse virá a mim. Então, acho que para cada período Deus tem o seu propósito ali, e quem somos nós para poder, de repente, mas a Escritura está aí para nós analisarmos e estudarmos, como estamos fazendo aqui, mas a questão eleição é um assunto bem delicado, bem difícil, ah, assim, para nós compreendermos, né, de forma que aqueles que ouviram, rejeitaram, assim como na época de Jesus, viram tantos milagres, né, a pessoa do próprio Deus ali, e ainda assim rejeitaram. E muitos hoje, como foi dito pelos pastores aqui, estão rejeitando a mensagem do Evangelho, não compreendem. Eu mesmo tenho trabalhado com alguns da minha família aqui, e por mais que eu tente, de alguma forma, expor a palavra de Deus, mas eles vão por outro caminho, vão por outro lado, entendendo de uma outra forma, e às vezes eu fico pensando, poxa, mas como que não compreende essa verdade, né? Enfim, mas é propósito de Deus, a gente tem orado pela salvação deles, e a gente fica triste, mas por que que não compreende? Por que que eu compreendo e ele não compreende? Né? Tão claro as Escrituras, enfim, mas é algo bastante profundo mesmo esse fato, ah, daquilo que Deus fez, tem feito e fará ainda no futuro. É isso. Bem, são 22 e quase 22h20, não tenho mais uma pergunta. Só queria dar uma pitadinha aí, hein, pastor Evaldo? Eu senti ali uma posição dicotomista com os espíritos que vêm com Jesus, não foi as almas que vieram com Jesus. Ah, ó, como dizia um pastor que deu aula para nós, ele falou assim: ó, estou de olho, pastor Ricardo. Ele falava muito, estou de olho, então, olha. Pode Eu falar, já, irmão Daniel, por favor. Se o eu pastor já Evaldo estava falei. guardando aí, será que Klaus e o irmão Daniel não vão falar nada hoje? Eu concordei com tudo até agora que o pastor falou. Muito, muito bom, pastor. Uma bênção muito grande. Eu vinha vindo no carro, fiquei ouvindo o pastor, os ensinamentos, uma bênção maravilhosa. E o questionamento do irmão Elias no início deu um bom andamento ao nosso trabalho aí. Gostei demais. Ô, pastor, eu só gostaria, se o senhor puder, dar uma palavrinha sobre aquilo quando diz lá em Isaías, para que ouvindo
não ouçam, não vejam, né? Está lá em Isaías esse texto, Jesus, ele responde, né? Dentro dessa esfera que o senhor falou hoje, né? Podia explicar um pouco esses versículos? Me ouviu? Eu ouvi. Eu também ouvi. É só o som, pastor Evaldo. Está sem o som. Deixa eu ver aqui. Até que eu tentei abrir aqui e É o texto de Mateus 13:15. é o texto de Isso. Mateus. Eu não peguei o texto aqui. É o texto de Mateus, mas é porque muitos vão para Marcos 4. A gente pode olhar Marcos 4. Deixa eu ver se a gente consegue. Primeiramente, a gente pode ir a Marcos 4, né? Isaías 6:9. O texto de Isaías ele é ímpar. Isso é um texto muito maravilhoso, né? Porque É, foi a visão de Isaías e ele é chamado, e esse texto ele consegue provar muitas coisas, né? Porque ele só existe no Antigo Testamento lá em Isaías, né? Lá em exato. Isaías. Mas quando a gente pega esse texto, vamos lá para Isaías 6. É esse aí, é o que Deus manda dizer, né? Ele diz: Vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecham-lhe os olhos para que não vejam com os seus olhos, não ouçam com os seus ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e seja sarado. Aí é o texto. Esse texto, quando a gente pega o testemunho de Jeová, a gente pega pelo pé, porque eles dizem, se a gente perguntar quem é aquele Senhor que apareceu aí nesse contexto do versículo 1 em diante, o testemunho de Jeová diz que é só Jeová, mas esse é Jeová mesmo, a palavra lá mas é Jeová, o Deus triuno, ou seja, o Pai é Jeová, o Espírito é Jeová e Jesus Cristo é Jeová. E esse texto prova isso. A partir desse fragmento aí, desses dois versículos, nós temos isto. Porque você tem ali a tríade de santidade, né? Aí a gente chama de tríade também, né? Que é santo, santo, santo é o Senhor. O Senhor ali é Jeová. Santo, santo, santo. No versículo de número 3, né? Três. Santo. Aí a gente é assim: esse primeiro santo é o Pai, esse segundo santo é o Filho, esse terceiro santo é o Espírito Santo, né? A gente diz assim. Por que que a gente diz assim? Porque a gente pode pegar aí e, por exemplo, para provar que é Jeová, que é o Pai, não precisa nem a gente. Se a gente chegar para o tio Jeová e perguntar, ele vai dizer e a gente concorda. Mas se você pegar, por exemplo, João 12, irmão Albi, você pegar João 12 aí em João 12, lá no versículo 42 em diante, né? 43, eu acho, né? João 12, lá embaixo, no verso 43. Achou? Pronto. Aí, 43. Não, vamos para o 42, né? Diz assim: Jesus clamou e disse. João. 43, 42, o quê? 44. Eu estou saltando aí. 44 e diante, ó. Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele. é, Deixa eu ver, não, eu tô. Vamos para o 30, 40, 36. 45. Eu acho, não, eu acho que é 37 em diante. 37, ó. Aí ele diz: E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz:
Isso aqui também é uma ajuda muito grande para bater nos liberais, porque eles creem no Deutero Isaías, ou seja, eles creem em dois Isaías, vocês viram isso no seminário, né? Que eles acreditam que dois Isaías escreveram. Um escreveu de Isaías 1 a 39 e o outro escreveu de Isaías 40 até o 66. Eles dão dois Isaías porque eles não creem na vidência, né? Numa profecia, eles não acreditam numa. Aí eles acham, não, não podia ser. Mas aí João está dizendo que é o mesmo Isaías. Ele diz aí, ainda que tinha feito tantos sinais, eles não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem criou na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Aí é Isaías 53, né? E agora ele puxa Isaías 6, jogando esse texto. Então aí, por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, ele está dizendo que é um Isaías só, né? Disse outra vez, aí vai para o texto que o irmão Daniel traz para nós, né? Aí, diz, não, aí ele diz aí, por isso não podiam crer. Então Isaías diz outra vez, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Aí ele diz no verso 41, Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Aí João está dizendo que falou dele, já não é o Pai, ele está falando de Jesus. Então, quando viu a sua glória e falou dele, de Jesus. Então, esse fragmento aí prova, pegando o texto lá de Isaías 6, que Jesus é o segundo santo. Vamos colocar aí lá. Agora vamos para o Espírito Santo. Aí você pega Atos 28. Em Atos 28, vamos para Atos, irmão Almir. Então, Atos 28, aí a gente vai lá para o finalzinho de Atos. Paulo está lá no sítio falando com os judeus, aí diz assim o verso 25, né? Verso 24. Aí ele diz, no verso 24, falando dos judeus, ele diz: alguns criam no que se dizia, que Paulo falava, mas outros não criam. É como o irmão Almir colocou, né? Uns criam, falou dos parentes dele, outros não criam. Aí ele diz: e como ficaram entre si discórdia, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Agora ele está dizendo que quem falou foi o Espírito Santo. É bom lembrar que lá no capítulo 6 tem o Ah, plural. O plural diz: muito bom. quem há de ir por nós. Aí já Uhum. vai, a quem enviarei, quem há de ir por nós. Aí ele vai, diz a esse povo. Aí aqui ele diz: e o Espírito Santo falou, foi o Espírito Santo que falou pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz: de ouvidos ouvireis e de maneira nenhuma entendereis e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Agora vem um dado. Olha o dado aí que vai nos ajudar, porque tem gente que pega uma eleição de Deus arbitrária, eles que creem numa eleição arbitrária, diz aí, ó, Deus não quis saber. Vamos alto lá, Deus não quis saber por quê. Aí ele diz aí, porquanto o coração deste povo está endurecido e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam e eu escuro. Então aí já tem um dado. Quando você vai para a questão das parábolas, porque aí é só para provar, Jesus é Deus, Jesus é o santo lá, e o santo, santo, santo é Jeová, que é Deus, é Javé, é o tetagrama. Então você tem Jeová, você tem o Pai é Jeová, o Filho é Jeová e o Espírito Santo é Jeová. Porque João disse, ele falou dele. E aqui está dizendo, quem falou foi o Espírito Santo. Então, são os três aí. Agora, quando você vai para Marcos 4, vamos lá, irmão. Aí, se você pegar só para compreensão do que eu falei, Marcos 4 é a parábola do semeador. E aí, quando no verso de número 11 e 12, 11 e 12, aí diz assim: e ele disse-lhes, vamos ler do 10 para entender melhor. E quando se achou, até o 12, e quando se achou só,
Os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes seja perdoado os pecados. Parece que está dando ideia de que Deus não quer que eles se convertam. Isso iria de encontro à palavra de Deus em outros textos. Porque é dito que Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade em 1 Timóteo 4, 3 e 4. É dito lá em Ezequiel 18, Deus fala assim: desejaria eu a morte do que morre, ou seja, a morte do que vai para o inferno. Não desejo antes que eles se convertam dos seus maus caminhos e viva. E Deus ainda diz: convertei-vos. Então, se disser isso aqui, então entrou em contradição. Mas Deus vai dizer agora, Jesus vai dizer agora a gente vai para Mateus 13, porque aqui fica parecendo, mas se eu isolar o texto e não pegar passagens casadas, contexto, texto, aí a gente vai para Mateus 13. E quando a gente chega no verso 13 em diante, né? Acho que é 13, 13 em diante, aí ele vai dizer, é, verso 13 em diante, ele vai dizer: Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. E aí tem um complemento. Jesus diz: Por que ele faz assim? Ele diz: Porque o coração deste povo está endurecido. O texto lá de Hebreus vai dizer, o texto de Hebreus que o irmão leu aí, o capítulo 3 que foi citado aí pelo pastor Nilson, no capítulo 3 falou, não puderam entrar por causa da incredulidade, aquela coisa toda, mas no verso 7 diz, se hoje, diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, mostrando que o indivíduo está se endurecendo. Se hoje ouvirdes a minha voz, não. E ele está citando o Salmo 95. Aí ele diz, porque o coração deste povo está endurecido, ó, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu escuro. Eu não consigo entender quando alguém pega a eleição e diz que Deus fez questão de que foi Deus que fez isso, que Deus chegou lá e endureceu o coração do fulano e pegou até Faraó, que não tem nada a ver com salvação, que é outra questão. Mas aí vai dizer que o indivíduo se endurece para salvação, ou que Deus endurece o indivíduo, que Deus não ama todo mundo, que Deus só ama um grupo, que Deus não ama a todos, que João 3,16 quer dizer eleitos, que é ali que Deus não ama salvificamente todos os homens. E que Jesus não morreu por todos os homens, que Jesus só morreu por um grupo de pessoas, que Jesus, a morte de Cristo não foi para todo mundo, que eu creio que a morte de Cristo é suficiente a todos e é eficiente nos que creem. E vejo em inúmeros textos da Bíblia, vejo Jesus Cristo morrendo pelos eleitos, pelas ovelhas, pela igreja, mas não somente. Vejo em outros textos da Bíblia sendo declarado que Jesus morreu por todos os homens. E todos os homens são todos os homens. Aí eles inventam lá, dão umas cambalhotas hermenêuticas dizendo: ah, são todos os tipos de homens, são homens. Isso é invenção, irmão, que veio lá de Agostinho, aí depois foi para Calvino e por aí vai. Não sou arminiano, nem sou calvinista, mas eu analiso o que a Bíblia está dizendo. Então, o que eu vejo a Bíblia dizer é que quando Paulo disse assim, nota bem, quando Paulo disse que ele era o principal dos pecadores, só uma pergunta aos irmãos. Paulo era o principal dos pecadores. Paulo era o principal dos pecadores. Silas, Timóteo, Barnabé, ou ele era o principal dos pecadores? Silas, Timóteo, Barnabé, mas também Festo, Félix, Herodes Agripa II, Nero. Paulo está dizendo que ele é o principal de todos os pecadores.
não tem uma mente saudável que vai dizer, não, Paulo disse que ele era o principal dos pecadores eleitos. Paulo era o principal de todos os pecadores, ele está dizendo assim. Aí você vai para o texto e diz, 1,15 de 1 Timóteo, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, dizer que Jesus só morreu pelos eleitos é forçação de barra. Quando a gente olha o texto bíblico, os textos bíblicos, a gente vê que Jesus morreu por todos os homens, mas ele morreu por todos os homens agora. Só que a morte dele é eficaz nos eleitos, mas ela é suficiente para todos, porque ele morreu por todos, né? Tem um texto que eu queria só finalizar com ele, para os irmãos analisarem. Só para finalizar com eles, para pensar nisso. Bota aí, irmão Almir, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, 14 em diante. Olha, 14 até o verso 15. Olha esse texto. Paulo diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange. Que amor é esse? É o amor de Cristo salvífico, porque está ligado à morte dele. O amor de Cristo nos constrange e nos estimula. Ele está falando isso. Agora, veja bem, aí ele vai dar uma... Aí ele diz, julgando nós assim, 2 pontos, que se um morreu por todos, logo, é aquela conclusão que Descartes dizia, né? Penso, logo existo. É uma Logo, conclusão dele. Ó, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Como é que você entende isso aí? Ele está dizendo, se um morreu por todos, logo todos morreram. O que é que ele quer dizer com isso aí? E foram batizados na morte dele. Ele está dizendo que os que morreram foram todos os homens. Porque se um morreu por todos, são todos os homens. É prova de que todos morreram. Eu não posso pegar esses morreram aqui, todos morreram, e dizer, ah, isso aqui é a morte para o pecado, isso aqui é a morte, isso aqui tem a ver com a morte do crente sendo crucificado com Cristo. Não, irmão, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, ele morreu por todos. Ele não morreu por alguns. Ele morreu por todos porque todos morreram. O que quer dizer que todos morreram? É porque todos foram atingidos pelo pecado original lá de Adão. Ele morreu por todos, por isso que todos morreram. Aí ele vem e reafirma: ele morreu por todos, para que os que vivem dos todos, não são, ele morreu por todos, aí você não vai pegar todos, ele vai dizer, ele morreu por todos, para que os que vivem desse todos, porque lá em Efésios 2:1 diz que ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Então ele diz, ele morreu por todos, para que os que vivem, desses que morreram, desses todos, tem um grupo que vive, ou seja, que é o eleito, que é o que creu. Os que vivem não vivam mais para si. Agora entrou a santidade. Vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu tenho nesses dois textos, Cristo morrendo pelos eleitos e Cristo morrendo por todos. Porque aqui ele aplica aos que vivem. Aí ele diz, para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Aí, pelos que vivem. Mas ele já tinha dito lá em cima, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que agora desse todos, os que vivem dos todos, não vivam mais para si, mas vivam por aquele que morreu e ressuscitou. Aí alguns tentam dizer que esse todos aqui só são salvos. E não dá para a gente enxergar isso aí. E quando você pega Hebreus 2:9 é que complica mais ainda. Bota aí, irmão, Hebreus 2:9. Aí quando você pega Hebreus 2:9 é que a coisa pega. Hebreus 2:9 diz assim, ó, lá no verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito
um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão e da morte, para que pela graça provasse a morte por todos. Por todos. E não está no original assim. No original tem outra tradução que dá melhor, porque está no singular o pantas. Aí diz assim, provasse a morte por todo homem. Todo homem. Aí complica, porque eles inventam todos os homens, então todos os tipos de homem, mas se está no singular, provar-se a morte por todo homem, aí não tem como fazer malabarismo para dizer que Jesus morreu só por um grupo. Jesus morreu por todos. A gente encontra isso em milhares de textos. Mas isso aí, irmão, eu até entrei, que não era nem para eu ter entrado. Mas eu entrei aí, mas a gente pode aprofundar isso lá na frente. Mas foi excelente, porque até aquela pincelada que eu dei a respeito de eleição já ajudou um pouco aí esses textos que foram colocados aí. Maravilha, muito bom. Muito bom. Seria Muito bom. interessante, seria numa outra ocasião, irmão Elias, seria interessante se o pastor Evaldo pudesse, nessa visão dele, comentar a respeito de Romanos 6, versículo 3, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Como que se encaixaria essa visão aqui com esse versículo 3 do Romanos 6? Bom, fica aí, pastor Evaldo. Aí Fica pensa, aí. semana que vem, Não, se quiser gastar alguns minutos com isso, nós estamos aqui. Eu costumo dizer que a gente não não, tem não. pressa. Eu não sei quando nós vamos conseguir terminar o livro, aí eu não sei, viu, O pastor? horário já foi para 10h41, mas Não, não, é para semana que vem, agora não. fica essa colocação até para a gente analisar, viu, pastor Zé Soares? Isso, A semana que gente vem. pode. Aliás, a semana que vem a gente vai trabalhar a missão do Espírito Santo. Até já bati um papo com o pastor José Soares sobre isso. Foi muito bom, Lá. pastor. Foi muito bom. E aí a Hoje, gente pode. hoje eu pude ver o material todo. Foi muito bom. Isso. Aí depois a gente pode aprofundar mais um pouquinho, tá Tá bom? bom, tá bom. Mas que Sempre. show de aula, hein? Realmente, olha, te falar, viu? Impressionante, que maravilha. Hoje, É, muito bom, muito bonito. Foi uma maravilha, Uma bênção. realmente muito bom. eu sempre. Obrigado, pastor Evaldo. Obrigado, pastor Evaldo. Obrigado a É um todos. grande banquete, realmente. Eu acho que cada terça-feira supera, né, prima? A gente fala, essa foi ótima, vem a outra, é ótima também, a Sem outra é dúvida, sem ótima. dúvida. E os irmãos aí, né, os pastores aí, realmente acrescentando, participando, realmente dá sabe? Não, Fica, a nossa, colocação dos demais. pastores são Demais, fundamentais e dos demais, demais. irmãos também, do irmão Almir, do irmão Eli, de todos os irmãos, todos do Escatom. O irmão Elias, Tá um grupo excelente aqui, tá um grupo quando muito abriu bom. aquilo, o trabalho, fazendo aquela explanação, eu me lembrei de Márcio. Aí o Elias foi lá. Mas É, assim, é bom a gente fazer isso, porque o irmão Elias muito bom, trouxe muito bom. pensamentos de seminário mesmo, e a gente pôde, a partir desse pensamento, fazer junto com os irmãos acrescentando, o pastor José Soares é fantástico, o pastor Lorival também, o pastor Dilson, a turma toda aí trazendo dados importantes para a gente. Isso é importante porque nós não somos donos da verdade, não, a gente está aqui para aprender junto com vocês também. Então, Eu sempre me lembro do dito do primo aí. Quando eu vejo tudo isso aqui, eu lembro que eu realmente não sei nada, viu, sobre as escrituras, preciso estudar muito. E olha, Eu achava que sabia alguma realmente, coisa, eu não sei nada, rapaz. Que é isso, né? É por aí. Tá nossa, bom. impressionante. Que profundidade, ó, a profundidade, né, das É, escrituras, realmente é incrível. verdade, Incrível. verdade. Então, você encerra a comemoração, eu vou pedir para o pastor Dilson que nos despeça com uma oração. Pode ser, pastor Dilson, por favor? Pode sim. Vamos orar. Grandioso Deus, louvamos ao Senhor pela tua bondade. Nesse dia, o Senhor cuidou de cada momento. Nós adentramos nessa noite na esperança de que o Senhor continuará nos assistindo, dando a tua Amém. paz, dando descanso. Que essa noite venha a ser para revigorarmos as nossas forças e o amanhã chegar possamos viver para a tua glória. Obrigado por esse Amém. momento em comunhão com os irmãos, pelo estudo da tua palavra, por rever os irmãos e todos estarem bem e dispostos estudando a tua palavra. Que o Senhor continue a cada dia nos dando sabedoria, iluminando o nosso entendimento. Continue abençoando o pastor Evaldo,
fortalecendo a ele a cada dia, Senhor Deus. Nós te damos graças pela sua vida entre nós. Obrigado por esse momento. Que o Senhor esteja cuidando daqueles que estão enfermos, aqueles que têm seus familiares com alguma dificuldade nesta hora, que a tua graça os alcance para uma plena recuperação e que o nosso grupo cada dia possa se fortalecer na verdade, no conhecimento de Jesus Cristo e na prática da tua palavra. Nós te louvamos pela tua bondade e pela eterna salvação e a certeza de saber que só Jesus é o Senhor. E nesse nome que nós oramos gratos. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Obrigado, Boa irmão, noite. pela companhia. Obrigado, Boa irmão. noite. Um Boa abraço. noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus Obrigado. abençoe, amém.